Oi pessoal, hoje o assunto é bem sério. Bom, primeiro, por que eu estou usando esse monte de sacolinha plástica? Para mostrar que apesar de ter feito muitos esforços ultimamente, apesar de a gente ter conseguido reduzir muito o consumo de plástico aqui em casa, de sacolinha, a gente ainda não conseguiu zerar, a gente ainda não conseguiu eliminar totalmente. E eu quero mostrar o quanto é difícil e é frustrante para mim saber que apesar de ter consciência, apesar de a gente estar trabalhando na redução desse tipo de material, por exemplo, ainda é difícil a gente conseguir zerar. E ontem eu assisti um documentário que estreou online pelo Instituto Alana, chamado A História do Plástico. E eu fiquei bastante impactada com esse documentário, tanto que é bem cedo, são 6 e pouco da manhã, e eu acordei e falei, eu preciso fazer esse vídeo porque me veio um senso de urgência muito grande, né? E eu precisava expor isso pra gente repensar rapidamente e tomar ações para mudar realmente nossos hábitos, porque a situação está muito caótica, né? Referente ao plástico, principalmente o de consumo único, o de consumo que a gente usa e descarta. Eu vou falar brevemente alguns pontos que me chamaram muita atenção no filme. Não vou me estender muito porque senão o vídeo vai ficar super longo, tá? Mas assim, basicamente a gente tem uma cadeia hoje de plástico que de um lado tem empresas bilionárias que produzem o plástico e vendem para outras empresas bilionárias que fazem os produtos que a gente consome, refrigerante, salgadinho, produtos de higiene, produtos de beleza, e isso é vendido para nós consumidores e é descartado na outra ponta, vendendo pra gente como se fosse tudo é reciclável, né? Separa que tudo é reciclável, e na outra ponta do que é realmente reciclável, tem os catadores, que são mal remunerados, que vivem em condições muitas vezes insalubres, né? Então, olha só, né? De um lado a gente tem ali as empresas multibilionárias investindo cada vez mais no plástico, e do outro lado os catadores que fazem um trabalho gigante e ganham super pouco. E então assim, já tem uma balança aí que tá bem descompassada. E aí o que acontece? A gente como consumidor, muitas vezes, a gente acaba que não tem muitas opções. Você vai no mercado, tudo é no plástico, tudo é numa embalagem plástica. E a gente acaba consumindo, porque é o que tá fácil, o que tá mais à mão. Eu tenho procurado dar dicas de algumas outras alternativas, tem muita gente hoje dando dicas super bacanas pra gente reduzir, mas assim, ainda o que é mais fácil da gente ter acesso é a embalagem plástica, é o descartável, e assim, é urgente a gente repensar isso. Existem atualmente 5 ilhas de plástico distribuídas nos nossos oceanos no mundo, tá? A gente tem visto, acho que todo mundo já viu aí inúmeras fotos de peixes, aves que foram encontrados, que depois que morreram, eles abriram e estavam cheias de plástico dentro. Então, assim, é um assunto muito urgente, a gente precisa parar com isso, a gente precisa acabar com isso de uma vez por todas, né? A ideia de que tudo é reciclável foi vendida pra gente pela indústria de plástico pra gente consumir sem culpa. Só que uma parte sim é reciclável, a gente tem que continuar separando, de forma alguma estou dizendo para não separarmos material para reciclagem, tá, gente? Não entendam dessa forma. Mas o que acontece é que
a gente foi induzido a acreditar que tudo é reciclável e não é, tá? E outra, a gente não tem no mundo capacidade de reciclar todo o material que é consumido de plástico. Só para citar esse exemplo, tá? Porque o vídeo é sobre isso, o documentário é sobre isso. Então, assim, a gente realmente precisa reduzir o consumo, recusar, parar de usar isso daqui. É urgente, tá? O nosso planeta está caminhando para uma catástrofe. Estima-se que em 2050 vai ter mais plástico no mar do que peixe, tá? Eu trouxe algumas colinhas aqui, e nas Filipinas, por exemplo, a Filipinas é um dos países que recebem plástico de outros países, que não tem como descartar, e mandam para eles. Eles faziam isso com a China, tá? Mandavam um plástico para a China, diziam, vamos reciclar. Nos Estados Unidos, por exemplo, e na Europa, eles faziam muito isso. Nós vamos reciclar. Separavam o material e mandavam para a China. Até que a China chegou um momento e falou, não vou mais receber lixo de outros países. Baniu esse recebimento. Hoje, isso acontece ainda na Índia, nas Filipinas, eles recebem materiais de outros países e o vídeo mostra, assim, ruas de plástico. Então, as pessoas, para chegarem nas suas casas, caminham sobre pilhas de lixo de plástico. É assustador, é assustador. Eu tô muito impactada com esse filme. Ele ficou disponível só até ontem à noite. Eu espero que eles consigam divulgar e prorrogar isso para mais pessoas terem acesso, porque assim, é uma informação que a gente precisa ter, é um conhecimento que a gente precisa ter. E assim, nas Filipinas, o que eu ia dizer é que assim, os pescadores, hoje, quando eles passam a rede lá, 60% da rede vem com peixe e 40% com plástico. Depois desse documentário, teve um debate com algumas pessoas aqui do Brasil, especialistas em vários segmentos, pessoas fantásticas, e essas pessoas disseram que já existem algumas regiões que têm 100% do que eles puxam na rede é plástico. Então, dependendo do local, até esse número é muito maior. Bom, eu não vou me estender muito pro áudio não ficar aqui, pro vídeo não ficar super longo, mas assim, a mensagem que eu quero passar a gente precisa repensar. Realmente, assim, a gente tem uma parte da responsabilidade, sim. A gente tem que pressionar mercados, a gente tem que pressionar as empresas para pararem com isso. Eu vim aqui com esse monte de sacola para mostrar que assim é uma luta grande para a gente acabar com o plástico. A gente recebe plástico, né, de tudo quanto é lugar. A gente recebe uma marmitinha, vem do plástico, não sei o que, vem na sacolinha, tudo vem na sacolinha, e a gente precisa mudar isso urgentemente. As próximas gerações correm risco de não poder tomar um banho de mar, de não poder entrar num rio, de não, todo lugar que elas forem querer mergulhar, elas se depararem com isso, embalagens plásticas. A gente tem que se preocupar com as próximas gerações e com o nosso próprio futuro, né? É realmente muito sério e muito grave o que a gente está vivendo. Eu vou deixar algumas informações aqui sobre o Instituto Alana. Quem que tiver interesse, tenta entrar em contato com eles para ver se eles conseguem prorrogar aí a disponibilidade desse vídeo para assistir, porque realmente a gente precisa fazer muitas coisas e muito rápido para a gente não entrar num colapso assim, que não tenha mais chance de retorno, tá? Vamos repensar. Fica a dica.